Bem-vindo ao canal Cognoscere. Eu criei esse canal com o intuito de falar sobre filosofia e história, visto que hoje em dia tem muita gente falando muita bobagem por aí na internet. Nesse primeiro vídeo, vamos analisar a participação do André Roncaglia e do Gustavo Gaio Fato no Flow, na qual ambos falam de Locke, apesar de claramente nunca terem lido absolutamente nada sobre. Vamos ao vídeo. Você chega lá, coloca, contrata uns capangas, fecha o negócio e fala, a partir de agora vocês não entram mais. Por quê? Porque eu tô falando. É a lei dos cercamentos. E aí você vai tendo um processo de expulsão das pessoas de terras públicas, isso tudo tem registro histórico, não estou inventando nada. Terra era pública. Você já parou para pensar no que chamam, a Inglaterra ironicamente chama os outros países que ela colonizou? Commonwealth. Riqueza comum. Só que a riqueza ia toda para a Inglaterra. E nas colônias era só exploração. E para não parecer que eu estou forçando a barra, isso aqui é de um autor nada comunista, que é o Piketty, que estudou história e falou, olha, que os historiadores estão falando há décadas que é a exploração que ocorre, e é natural, a gente pode até analisar outros casos interessantes de exploração, eles são feitos na base da força. Só que aí tem um problema, você precisa justificar isso. E o direito nasce, você lê John Locke, ele fala claramente, o direito serve para garantir a propriedade privada. Bom, aqui já temos um erro por parte do André Roncaglia. Locke realmente diz que o Estado serve para proteger a propriedade, mas Locke usa essa palavra no sentido etimológico, o que significa que para Locke você é proprietário da sua vida, da sua liberdade e dos seus bens. O Estado tem o dever de proteger a propriedade, ou seja, a vida, a liberdade e os bens das pessoas. No capítulo 9 do segundo tratado, Locke diz o seguinte: fazendo com que haja o desejo de sair dessa condição que, embora livre, está cheia de medos e perigos, e não é sem motivos que ele procura e está disposto a adentrar em uma sociedade que outros já estão unidos, ou tem em mente se unir para a preservação mútua de suas vidas, suas liberdades e seus bens, que eu em geral chamo pelo nome de propriedade. Note que na tradução eu usei a palavra bens, isso porque no texto original Locke utilizava a palavra estate, que hoje em dia é popularmente traduzido como propriedade. Mas o próprio Locke utilizava essas duas palavras significando coisas diferentes. State se referindo apenas aos bens materiais e property se referindo a um conceito geral de vida, liberdade e bens. Na Revolução Francesa, que derrubou o poder monástico, eclesiástico, tem um troço que é sagrado. A propriedade privada. É sagrado, eles escrevem sagrado. Ou seja, você não teria, o que a gente tem hoje, toda essa discussão, se não tivesse essa demarcação. E a minha provocação é, demarcar coisa pública não é, vamos dizer, privilégio das terras, não é privilégio das cidades. Já está chegando no mundo virtual e afetou você também. É isso, acho que a gente gente acaba sendo levado por uma compreensão muito superficial, do processo histórico, mesmo porque não existe um aprofundamento nesse campo da gente não conseguir entender ou ter dificuldade para compreender que o capitalismo não teria se constituído como um sistema de produção dominante se não fosse a ação do Estado que monopoliza dois aspectos: a violência através do controle do exército e o monopólio jurídico. Tem um autor muito bom que é o Alisson Mascaro, que é um professor da São Francisco, que ele vai falar justamente esse ponto, que a gente não é que a gente vive num Estado democrático de direito, como se o direito, a compreensão do direito fosse algo universal, abstrato, que sempre esteve aí. Não, esse direito ele é imposto de uma determinada forma por um determinado grupo. Então a gente vive no Estado democrático sob o direito burguês, que é a propriedade privada ser inviolável, entende? Então só é livre o sujeito que tem propriedade privada. Só que a gente está se referindo à propriedade privada não como a roupa, tá ligado? Não como a coisa que a gente tem na nossa casa, mas a propriedade privada daqueles sujeitos que são considerados proprietários, senhores, São senhores que têm todo esse controle. Você vai ver a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que vai falar sobre o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os 5, 6 primeiros presidentes eram todos escravocratas. Todos eles. Bom, aqui dá para notar um salto lógico no raciocínio do Gustavo Gaio Fato, na qual ele afirma que a Constituição dos Estados Unidos, com base em Locke, diz que o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, enquanto afirma que os 5 primeiros presidentes foram escravocratas.
Mas a única coisa possível de se concluir disso é a hipocrisia dos fundadores dos Estados Unidos. Não diz nada a respeito do Locke. O ideal lockeano de todos nascerem com direito à vida, à liberdade e à propriedade continua correto. Além disso, tanto o André Roncalha quanto o Gaio Fato parecem estar utilizando o termo propriedade privada num sentido diferente do proposto por Locke. O conceito de propriedade privada de Marx não pode ser igualado ao conceito de propriedade de Locke. Não tem como julgar os escritos de Locke utilizando as definições marxistas, da mesma forma que não dá para julgar os escritos de Marx utilizando as definições lockeanas. Para entender de fato o autor, é necessário primeiro entender o que ele quer dizer com cada termo. Por quê? Porque não é uma dimensão, não é uma liberdade que é abstrata que vale para todo mundo. Ela vale para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm propriedade. O próprio John Locke, né, que os liberais adoram falar, no segundo tratado sobre o governo civil, ele vai defender abertamente a escravidão. Porque compreende que existem sujeitos que são mais sujeitos do que outros. O Smith também. Tá, isso daqui já é um tanto quanto absurdo. Dentro da filosofia de Locke, nunca foi feita uma separação de liberdade entre pessoas. No estado da natureza, todos nascem com os mesmos direitos naturais, de vida, liberdade e bens. E muito menos foi feito qualquer defesa da escravidão dentro de 2 tratados de um governo. Muito pelo contrário, Locke foi um filósofo que lutou contra a escravidão e contra o direito divino dos 6, que são 2 coisas que partem do mesmo princípio lógico. Vamos dar uma olhada no que o primeiríssimo capítulo de 2 tratados de um governo diz a respeito da escravidão. Escravidão é um estado tão vil e miserável do homem e tão diferentemente oposto ao temperamento generoso e corajoso da nossa nação, que é difícil conceber que um inglês, muito menos um cavalheiro, iria advocar por isso. Esse texto do primeiro capítulo de 2 tratados do governo já seria suficiente para acabarmos o vídeo aqui e concluirmos que o Locke não era o escravocrata que o Gaio Fato afirmou que é. Mas essa ideia de um Locke escravocrata é algo que permeia o imaginário de algumas pessoas já faz um tempo, e até existe um argumento que tenta demonstrar isso. Mas antes de chegarmos a esse argumento, vamos tentar entender um pouco da história do Locke. Nascido em 1632 em Renton, na Inglaterra, Locke viveu sua infância sob o reinado de Charles I, da casa Stuart, que por sua vez era um rei que acreditava no direito divino dos 6, ou seja, ele acreditava que havia sido escolhido por Deus para governar e que deveria ter controle total sobre seu reinado. O problema era que naquela época o parlamento já havia conquistado diversos poderes como controle de impostos, alocação de recursos para o rei e até mesmo criar novas leis. De 1629 até 1642 houve diversas intrigas por motivos políticos, religiosos e econômicos entre Charles I e o parlamento. A divergência entre ambos chegou ao ápice em janeiro de 1642, quando Charles I tentou e falhou em prender os líderes do parlamento, acusando-os de traição. Charles acabou tendo que deixar Londres, onde o parlamento tinha o controle do exército, e em abril ele já havia estabelecido uma nova corte na cidade de York. Em 1º de junho daquele ano, o parlamento publicou as 19 proposições, um documento que limitava os poderes do rei, transferindo grande parte desses poderes para o parlamento. Charles considerou que isso era uma subjugação e rejeitou o documento. Pequenas batalhas começaram, seguido de uma declaração formal de guerra. No final de 1642, a Guerra Civil Inglesa havia começado. Depois de anos de guerra, em 1649, quando Locke tinha 16 anos, o parlamento ganhou a guerra e subjugou Charles I numa execução pública. É inclusive possível que Locke tenha presenciado e comemorado a execução de Charles, já que tanto ele quanto o pai eram apoiadores do parlamento. A falta de visão dos novos líderes de como governariam a Inglaterra acabou fazendo com que Oliver Cromwell, com o suporte do exército, se tornasse Lorde Protetor, num novo sistema comandado por ele que ficou conhecido como Protetorado, que só foi acabar depois que ele morreu, em 1658. Com os ingleses cansados do protetorado e temendo a falta de alguém no trono, o terreno tornou-se fértil para que Charles II, filho do rei que morreu no final da Guerra Civil, que estava exilado na França, voltasse para a Inglaterra e restaurasse a monarquia. Nessa época, Locke vivia em Oxford, onde ele estudava e ensinava, sendo especializado em medicina e filosofia.
Locke muito provavelmente teria passado sua vida lá, escreveria uma coisa ou outra, mas sua vida mudou completamente em 1666, quando ele conheceu Anthony Ashley Cooper, um lord que havia ido para Oxford em busca de tratamento para infecção no fígado. Impressionado com Locke, ele convenceu Locke a se tornar seu médico e secretário pessoal. Um ano depois, Locke acabou salvando sua vida, o que deixou Anthony completamente grato para sempre. É nesse momento da história que entraria a evidência de que Locke seria um escravocrata. Como eu falei anteriormente, Locke passa a trabalhar como secretário do Anthony Ashley Cooper. Cooper era alguém que tinha um certo nível de influência na corte do rei Charles II, pois ele foi um dos apoiadores na restauração da monarquia. Charles II era extremamente escravocrata, inclusive se casando com Catarina de Bragança, de Portugal, para ganhar acesso a fortes na costa da África. Como recompensa por ter ajudado o rei a restaurar a monarquia na Inglaterra, em 1669, Charles II cedeu a província da Carolina para 8 lords que ficaram conhecidos como lords proprietários, sendo Ashley Cooper um deles. Ashley Cooper então ficou responsável por criar o documento oficial que cedia essas terras para os lords proprietários. Locke, sendo seu secretário, claramente o ajudou. Nesse documento chamado de Constituições Fundamentais da Carolina, era possível encontrar uma lei que dava total direito ao lord proprietário sobre seus escravos. O erro histórico aqui é que as pessoas que querem julgar Locke como escravocrata por ter escrito tal documento faz isso como se esse documento fosse sua opinião pessoal. As Constituições Fundamentais da Carolina não era seu livro na qual Locke poderia falar o que quisesse, e sim um documento oficial que foi feito a pedido do rei. A participação de Locke na construção do documento em si também é bastante questionada. Segundo a historiadora Holly Brewer, o papel de Locke aqui muito provavelmente foi só como revisor do documento. Além disso, algumas pessoas também apontam que Locke chegou a possuir ações da Africa Royal Company, empresa real responsável por comércio de escravos. E apesar disso ser verdade, é também algo que desconsidera novamente o fato do Locke ter trabalhado diretamente para a monarquia. Anthony Ashley Cooper acabou se tornando o primeiro conde de Shaftesbury, e tanto ele quanto Locke prestaram serviços para a monarquia, que foram pagos em ações da Royal African Company. Ambos não demoraram muito para vender essas ações. Eventualmente começou a acontecer discordâncias entre Ashley Cooper e o rei. Isso acabou rendendo a ele ser preso sem julgamento em 1675. Locke, temendo pela sua segurança, acabou se exilando na França. Até esse momento, Locke não havia feito nada que fosse tão relevante, mas toda essa aproximação da monarquia fez com que Locke desenvolvesse ideias que iam contra a escravidão e contra a monarquia. Note que a ideia da escravidão e a ideia do direito divino dos seis partem do mesmo princípio de que as pessoas não são iguais. Locke rebate essa ideia. Em 1689, 14 anos depois, Locke acabou concluindo seu livro mais importante, Dois Tratados de um Governo. Mesmo que as provas do passado realmente atestassem que Locke foi escravocrata, depois desse livro não tem como dizer isso, porque nesse livro fica claro as ideias de Locke a respeito da escravidão, propriedade, monarquia. É nesse livro onde Locke é consagrado como um autor iluminista que marcou a história. Hoje em dia, direitos fundamentais como vida e liberdade já são tão intrínsecos da sociedade ocidental que nem sequer pensamos neles. Mas autores como Locke definiram e moldaram esses conceitos liberais que conhecemos hoje. Vamos tentar entender a filosofia por trás do Locke de uma forma um pouco mais profunda, voltando ao primeiro capítulo que vimos no começo do vídeo. Escravidão é um estado tão vil e miserável do homem e tão diferentemente oposto ao temperamento generoso e corajoso da nossa nação, que é difícil conceber que um inglês, muito menos um cavalheiro, iria advocar por isso. Essa afirmação proferida por Locke não é dita à toa. Essa frase é direcionada para um filósofo chamado Robert Filmer. Nessa época, Robert já estava morto, mas seu livro Patriarca era extremamente popular, e ele defendia a ideia de que ninguém nasce livre. Toda a argumentação de Robert Filmer é baseada numa interpretação própria de conceitos bíblicos. O autor usa o conceito de honrar o pai como justificativa para dizer que o filho já nasce como propriedade de seu pai, e portanto não nasce livre. Para justificar a monarquia, o autor diz que todas as coisas do mundo foram dadas por Deus para Adão, e portanto ele seria o primeiro monarca. Outros monarcas então seriam descendentes da linhagem de Adão, garantindo esse direito divino dos seis. Locke usa toda a primeira metade do seu livro para rebater os argumentos de Robert Filmer.
e é possível identificar um resumo de seus argumentos no começo do segundo tratado. Foi demonstrado no discurso exposto acima que, primeiro, Adão não tinha, seja por direito natural do patriarcado ou por específica doação de Deus, qualquer autoridade sobre seus filhos, nem domínio sobre o mundo, como foi dito. Segundo, mesmo que ele tivesse, seu herdeiro não teria direito a isso. Terceiro, mesmo que seu herdeiro tivesse, não existindo qualquer lei natural ou divina que determinasse qual herdeiro escolhido em todos os casos que possam aparecer, o direito à sucessão e, consequentemente, o de governar não poderia ser determinado com completa certeza. Quarto, mesmo que tivesse sido determinado, depois de tanto tempo, o conhecimento de qual a linhagem mais velha de Adão já foi completamente perdido, que em todas as raças da humanidade e famílias do mundo não resta nenhuma acima das outras para pretender ser a mais antiga, portanto, tendo o direito de herança. Depois de contestar as falas de Sir Robert Filmer sobre Adão ser um monarca supremo com poder total sobre tudo e todos, Locke começa a elaborar sua filosofia, que tem como ponto central o estado da natureza. O estado da natureza é uma abstração teórica referente ao estado pré-sociedade civil, na qual os seres humanos se organizavam apenas pelas leis da natureza, ou seja, a definição do estado natural do ser humano. Para Locke, esse estado é um estado de liberdade e igualdade, onde ninguém tem poder sobre os outros e na qual todos podem desfrutar igualmente daquilo que a natureza proporciona. Vamos ao texto do próprio Locke. Para entender o poder político de maneira correta, derivando do seu conceito original, nós precisamos considerar o estado natural dos homens, ou seja, um estado de perfeita liberdade para decidir suas ações, dispor de seus bens ou de si mesmo como bem entenderem, dentro dos limites da natureza, sem precisar pedir autorização ou depender da vontade de qualquer outro homem. Um estado também de igualdade, onde todo poder e jurisdição é recíproco, onde nenhum tem mais que o outro, não havendo nada mais evidente que as criaturas de mesma espécie e classificação, nascidos com a mesma vantagem da natureza e do uso das mesmas faculdades, deveria também ser igual perante os outros, sem subordinação ou sujeição, exceto caso o senhor e mestre de todos, por meio de declaração manifestada do desejo, colocar um como superior ao outro, e conferir a ele, por evidente e clara nomeação, um indubitável direito de dominação e soberania. Aqui, Locke deixa bem claro que no estado da natureza todos nascem livres e iguais, exceto no caso que Deus deixasse claro e evidente que alguém nasceu para ser soberano diante de todos, sendo que Locke não acredita que esse é o caso, fazendo novamente uma referência ao patriarca de Robert Filmer. Em um parágrafo adiante, Locke também deixa claro que mesmo no estado da natureza, a liberdade do homem não é irrestrita, e ele ressalta mais uma vez o estado de igualdade entre os homens. Vamos ao texto. Embora, ainda que se tratando de um estado de liberdade, este não é um estado de permissividade. O homem desfruta de liberdade total para dispor de si ou de seus bens, mas não de destruir sua própria vida, ou qualquer criatura que se encontre sob a sua posse, mas algum uso mais nobre que sua simples preservação exija por isso. O estado da natureza é regido por uma lei da natureza que se impõe a todos, e com respeito à razão, que esta lei ensina a toda a humanidade que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve causar dano à vida, saúde, liberdade ou bens de outra pessoa. Sendo os homens obras de um Criador onipotente de infinita sabedoria, todos servos de um mestre soberano, enviados para esse mundo pela sua ordem e para sua obra, sendo, portanto, sua propriedade, feitos para durar segundo a sua vontade e não a de outro, e provendo das mesmas faculdades, compartilhando tudo numa comunidade única da natureza, não tem como haver uma suposta subordinação entre nós que permita nos destruir mutuamente, como se fôssemos feitos para sermos usados uns pelos outros, da mesma forma que criaturas de classificação inferior são destinadas à nossa causa. Algo também essencial para ser entendido sobre a filosofia de Locke é o conceito de contrato social. Apesar do estado da natureza ser um estado de liberdade e igualdade, ele também apresenta diversos riscos e perigos. Os seres humanos, com o intuito de se proteger, começam a se juntar para formar uma sociedade civil, e dentro dessa sociedade há pessoas que serão designadas para legislar ou governar. Essa transferência de poder que permite que outras pessoas te governem se dá por meio de um contrato social, na qual você abdica da liberdade do estado da natureza em troca de proteção. É nesse sentido que Locke diz que o governo serve para proteger a propriedade, ou seja, a vida, a liberdade e os bens das pessoas. O motivo pelo qual os homens entram numa sociedade é para a preservação de suas propriedades, e o fim proposto quando escolhem e autorizam o poder legislativo é para que as leis sejam feitas, regras sejam criadas,
como guardas e cercas que protegem a propriedade de todos, que limitam o poder e moderam a dominação de cada membro da sociedade. Portanto, jamais poderia ser suposto que seja o desejo da sociedade que o legislativo deveria poder destruir aquilo que todos querem proteger quando adentram numa sociedade, e pela qual o povo teve o cuidado de escolher seus legisladores. Sempre que os legisladores tentam tomar ou destruir as propriedades do povo, ou reduzi-los à escravidão sob poder arbitrário, eles se colocam no estado de guerra com o povo. Consequentemente, o povo fica absolvido de prestar qualquer obediência e é então deixado ao refúgio comum que Deus proveu para a humanidade contra a violência e a força. Portanto, quando o legislativo transgredir essa regra fundamental da sociedade, seja por ambição, medo, loucura ou corrupção, tentar dominar a si ou colocar as mãos em qualquer outro poder absoluto sobre as vidas, liberdades e bens de outras pessoas, por essa quebra de confiança eles confiscam o poder que as pessoas colocaram em suas mãos para fins absolutamente contrários e o devolvem ao povo, com o direito de retomar sua liberdade original, e pelo estabelecimento de um novo legislativo, caso o povo assim preferir, então promover a sua própria segurança e paz, sendo o objetivo pela qual estão em uma sociedade. Bom, aqui Locke explica que num cenário onde o poder legislativo ou qualquer outro poder governamental romper com o contrato social e atentar contra a vida, liberdade ou propriedade dos membros da sociedade, a obrigação de obediência deixa de existir e as pessoas podem voltar ao estado da natureza ou reformular um novo governo. Mas será que Locke definiu algum tipo de contrato social na qual a escravidão seria possível? Vamos ver o que ele tem a dizer especificamente sobre escravidão. A liberdade natural do homem é ser livre de qualquer poder superior na terra, e de não estar sobre a vontade ou sob o poder legislativo de qualquer outro homem, mas de ter apenas a lei da natureza ao seu favor. A liberdade do homem dentro da sociedade não está condicionada a qualquer outro poder legislativo, a não ser aquele consentido na comunidade civil, nem sob o domínio de qualquer desejo ou restrição de qualquer lei, salvo que o legislativo decretar, conforme a confiança nele depositada. A liberdade, então, não é o que o Sir Robert Filmer nos diz, uma liberdade para cada um fazer o que quer, viver como lhe agradar e não ser contido por nenhuma lei. Mas a liberdade dos homens que estão submetidos a um governo consiste em ter regras pela qual viver, comum a todos os membros daquela sociedade, e feitas pelo poder legislativo nela estabelecida. A liberdade de seguir minha própria vontade em todas as coisas não prescritas por essa regra, de não estar sujeito à inconstante, desconhecida e arbitrária vontade de outro homem, assim como a liberdade na natureza é estar sujeito a nenhuma outra lei a não ser a da natureza. Locke mais uma vez deixa claro que o homem na natureza é livre do poder de qualquer outro homem, e ao decidir entrar numa sociedade civil, ele se torna livre dentro dos limites estabelecidos pelas leis daquela sociedade, desde que essas leis não sejam contrárias à vida, liberdade ou bens do povo, como já vimos anteriormente. Essa liberdade do poder absoluto e arbitrário é tão necessária e tão intimamente ligada à preservação do homem que ele não pode se desfazer dela, exceto por aquilo que destrói sua vida e preservação juntos. Para um homem, não tendo poder sobre sua própria vida, não pode compactuar ou por próprio consentimento tornar-se escravo de outro, nem colocar-se sob o absoluto e arbitrário poder de outro de tomar sua vida quando quiser. Ninguém pode dar mais poder do que ele mesmo tem, e aquele que não pode tirar a própria vida, não pode conceder a outro tal poder. Quem, por falta própria, for incorrido a pena capital, por qualquer ação que mereça a morte, aquele por quem lhe perdeu a vida, quando o tiver sob seu poder, pode retardar o cumprimento da sua pena, e fazer uso dele ao seu serviço, e isso não causa nenhum dano. Mas quando considerar que o peso da escravidão é maior do que o da própria vida, tem o direito de resistir à vontade do seu senhor e provocar a si mesmo a morte desejada. Então, o que o próprio Locke diz a respeito da escravidão é que ninguém pode se submeter ao poder total de outra pessoa, pois é um poder que nem mesmo uma pessoa tem sobre si, sendo impossível transferir esse poder para outro. Então, para Locke, a escravidão não pode existir como algum tipo de contrato social, diferente da relação entre um órgão legislador e o povo. Locke então estabelece uma única situação bem específica na qual a escravidão poderia acontecer, no caso de alguém cometer algum ato que a pena fosse a morte. Nesse cenário, a pessoa poderia optar por servir em vez de morrer, mas mesmo nesse cenário, se a pessoa achar que servir não vale a pena, ela tem o direito de optar pela morte. Além disso, é estabelecido no parágrafo seguinte
que há a necessidade de estabelecer um contrato delimitando o poder de um dos lados e a obediência no outro. Isso porque, como foi dito anteriormente, o poder absoluto não pode ser cedido para outro, porque é algo que nem mesmo a pessoa tem sobre si. Note que essa regra específica se assemelha a outros casos onde a liberdade da pessoa é restringida. A liberdade descrita por Locke não é irrestrita, então, tanto no estado da natureza quanto numa sociedade civil com regras estabelecidas, a pessoa que cometer um crime poderia ter sua liberdade restringida de acordo com a severidade do crime, obviamente. Por fim, Locke finaliza esse capítulo citando como exemplo o caso de outros povos antigos que se vendiam mas apenas como forma de trabalho servil, e não de escravidão. Nesse caso, ele diz que não havia o poder absoluto, despótico e arbitrário, porque em algum momento esse trabalho servil terminaria e essa pessoa estaria livre, e que se o senhor fizesse algum mal ao servo, ele era obrigado a deixá-lo livre. Novamente, fazendo uma contraposição dessa ideia de escravidão cometida pela Inglaterra, onde há poder absoluto e despótico de um lado. Ainda assim, esse caso citado por Locke é extremamente específico, só funcionando para sociedades que há pena capital, e não tem relação nenhuma com o que o Gaio Fato falou dele acreditar que alguns sujeitos são mais sujeitos do que outros, dado que toda a filosofia dele tem como base todos serem iguais. É muito claro que Locke não acreditava nesse conceito de escravidão na qual o Gaio Fato se referiu, mas a popularidade desse filósofo iluminista no século passado acabou gerando também muitas críticas, a mais relevante sendo do autor C.B. Macpherson, em seu livro sobre a teoria do individualismo possessivo. Eu poderia até fazer um vídeo específico sobre esse livro, mas deixo claro que outros intelectuais já criticaram bastante esse livro, que tem como metodologia algo bem duvidoso. O livro começa dizendo que é necessário fazer suposições. Isso mesmo, o autor diz que devemos supor algumas coisas sobre Locke por serem tão óbvias que ele não precisaria dizer. Não preciso nem dizer que encarando as coisas dessa forma podemos supor qualquer coisa sobre qualquer autor. Além dessa crítica, uma que ficou bastante popular é a do Dominique Lossurdo, um historiador comunista que é famoso por defender Stalin em uma das suas obras, sendo um dos autores mais importantes na popularização do neo-stalinismo. É bem provável que a visão do Gaio Fato tenha vindo desse autor. A crítica do Dominique Lossurdo consegue ser ainda menos estruturada do que a do Macpherson, sendo apenas um monte de ataques pessoais à integridade do Locke, tentativa de insinuar coisas que Locke nunca disse e, por fim, utilização dos maus cometidos pela Inglaterra naquela época para criar essa conexão entre o liberalismo e a escravidão, se esquecendo que autores como Locke só foi ganhar popularidade muito tempo depois. Aquela Inglaterra estava longe de ser um governo liberal segundo os moldes de Locke. Inclusive, muitos intelectuais daquela época diziam que Sir Robert Filmer tinha um melhor trabalho filosófico de seu tempo, deixando Locke ou Hobbes de lado. É importante também ressaltar que mesmo que Locke tivesse sido escravocrata, poderíamos apenas atacar sua pessoa por isso, mas não seu trabalho. 1 mais 1 não deixa de ser 2 porque Hitler disse. Assim como eu particularmente tenho minhas críticas ao trabalho de Marx, mas não posso refutá-lo só porque há indício de que ele tenha sido antissemita e racista, só posso refutá-lo analisando seu trabalho em si. Dito isso, finalizo o vídeo dizendo que antes de fazer qualquer crítica a qualquer autor, é necessário leitura e compreensão do que o autor está dizendo, mesmo que não haja apreço pessoal por esse autor. Isso é o mínimo a se fazer. Até a próxima e espero que tenham gostado do vídeo.